e você está absolutamente onde deveria estar, que é o canal Teóricos WW, onde o Dr. Reclama coloca todas as suas teorias da conspiração, não é verdade? Bom, galera, eu tenho ouvido aí alguns rumores, tenho visto alguma coisa na internet, né? E ouvi uns comentários que o Elon Musk e o Bill Gates e alguns outros grandes empresários aí estariam comprando, entre aspas, né, mansões na Finlândia, tá? Bom, qual que é a moral? Eu fiquei pensando pra mim assim, cara, o que que tá rolando? O que que esses caras estão planejando? Quer dizer, o que tem de mal por trás disso? Afinal de contas, quem acredita que o Elon Musk é o cara legalzinho, tá muito enganado. Ele é muito legalzinho com quem dá dinheiro pra ele, que é o governo americano, né? Então, essa ideia dos satélites, né, SpaceX, tudo isso aí tem relação justamente com alguns favores que ele precisa prestar para a inteligência do governo americano. Então, em troca disso, ele obtém muitos favores. Mas o Elon Musk não tem nada assim de tão benevolente não, cara. Para mim, ele e o Bill Gates, assim, ó, muda só alguns detalhes, né? O Bill Gates é mais escrachado, sem vergonha, e o Elon Musk ainda tem aquela moralzinha de pagar de herói. Mas para mim, não me engana, né? Qual que é a moral? Agora os últimos comentários aí que estavam rolando é que o Bill Gates e o Elon Musk, mais uma corja de outros empresários, estariam comprando mansões na Finlândia e construindo bunkers. Aí eu fiquei pensando assim, caraca, velho, por que que alguém construiria bunkers, né? Será que vai acabar o mundo? Será que de repente vai vir um grande meteoro, né? Mas ultimamente, assim, a gente observa, por exemplo, o céu tá mudando de cor, assim, tem dias que você vê umas tonalidades diferentes no céu, né? E o que isso tem a ver, né? Depois outras coisas mais interessantes, como eu observo, que tipo assim, você vê que o clima no mundo tá meio estranho, tá acontecendo alguma coisa, não sei se é exagero, mas está acontecendo alguma coisa. E aí eu tava vendo, comecei a procurar, eu comecei a matutar na minha cabeça de maluco, pensando assim, cara, o que que esses caras estão sabendo e não querem falar? Porque a gente sabe que em 2018 o Bill Gates foi um dos primeiros caras a falar de uma pandemia. Como o Bill Gates é legal, né? Até porque será que ele é sócio, né, da Pfizer e de outras grandes farmacêuticas? Por que será, né? Aí eu fiquei pensando, né? Aí você começa a procurar, a pesquisar e você vê que a esquerda americana já financiava, né, as experiências, inclusive era no Canadá, depois passou para o Wuhan, a própria esquerda americana já financiava as experiências e o aprimoramento do SARS-CoV, né, que a gente vê hoje aí, que essa vamos dizer, arma biológica se espalhou por aí. E eu até comentei, inclusive em algumas lives, cara, se prepara porque vai vir varíola, porque a varíola era modificada pelos russos, né? E vai vir sarampo também, porque são todas armas biológicas. E agora a gente está vendo aí a tal varíola dos macacos, né? Aquela história, sempre botando a culpa em algum pobre bicho que não pode se defender, não é verdade? Mas vamos lá, vamos continuar. Aí eu tenho observado que está rolando na costa leste, né, dos Estados Unidos. A gente observa aí que, cara, tá havendo aí um superaquecimento da temperatura, tanto nos Estados Unidos como também na Europa, né, na Inglaterra, asfalto derretendo, né, as vacas morrendo na costa leste. E aí eu me lembrei, né, da tal linha, né, linha do fogo ou círculo de fogo que eles chamam. Que é o que exatamente? Cara, são placas tectônicas e a falha nessas placas tectônicas eles chamam de linha de fogo ou círculo de fogo. Por quê? Porque elas costeiam o continente, vários continentes no mundo todo, e esses lugares têm terremotos, vulcões e até de repente vazamentos de magma em alguns lugares, como aquele canyon que tem lá nos Estados Unidos, lá, né? Bom, no Grand Canyon, se eu não me engano, né? Isso tudo são, como é que eu vou te dizer? São acomodações de magma, né? E das profundezas da Terra. O que acontece é que muita gente não se liga, que eu
particularmente sou um teórico da conspiração, então estou sempre vendo essas teorias. O que muita gente não comenta, né, o tal do aquecimento global, eu já falei isso no meu canal, eu vou falar novamente, já falei com gente que estuda há muito tempo, a gente está no começo de uma era glacial. Essa era vai se estender mais ou menos a alguns milhões de anos. Então o começo da era glacial funciona mais ou menos como, né? Funciona mais ou menos da seguinte maneira, que as baixas camadas de gelo, né, o permafrost, começa a derreter e acumular, né, esses gases perigosos que geram aquecimento, que é o metano, começa a acumular na atmosfera da Terra. Esse acúmulo gera rapidamente um aumento no calor, que é o que a gente vem vendo ultimamente, essas mudanças no clima, talvez, né, e o aumento no calor, e depois de um certo tempo, quando grande quantidade desse gás que derreter as calotas, totalmente o permafrost voltar para a atmosfera, aquele gás que é o metano, vai chegar uma hora que nem os raios solares vão penetrar na atmosfera da Terra. E aí, depois de superaquecer, vai começar a esfriar. E aí a gente tem uma era do gelo, a gente tem um congelamento. Essas placas tectônicas, esse círculo do fogo, você vê, são placas tectônicas que durante essas eras do gelo estavam sobre toneladas e toneladas de gelo, né? Era 50, 60 quilômetros de gelo, que o planeta congelou todinho, né? A gente não viu, mas o homem, né, o Neandertal, né, o Homo sapiens talvez tenha dado de cara com isso. Mas naquela época não tinha iPhone, naquela época não tinha essa geração depressiva de pessoas sensíveis. Essas pessoas sensíveis, não sei o que vai acontecer com elas não. Mas continuando, né? Então essa teoria de superaquecimento tem uma grande relação. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é que eu observo aí um canal de um cara que é um cara que vem estudando a magnetosfera da Terra. E segundo os cálculos de computador, esse cara previu que até o final de 2022 para 2023, né, o polo magnético da Terra teria uma alteração de 40 graus. 40 graus de alteração vertical, né, na alteração no ângulo de inclinação desses polos magnéticos. Existe uma teoria, não é uma teoria, já foi comprovado, que está havendo uma inversão dos polos magnéticos da Terra. Mas o que isso tem a ver com as luzes no céu, com a mudança das luzes no céu, tem a ver sim com a magnetosfera, com os campos magnéticos da Terra. E esses campos magnéticos alteram diretamente muita coisa. Também tem relações com tempestades magnéticas, tem relação com a incidência dos raios infravermelhos penetrando na atmosfera da Terra. Então a gente pode calcular alguma coisa assim de efeito climático, de mudança climática provável. Mas uma teoria muito interessante que eu tinha observado, né, é que essa mudança nos campos magnéticos pode provocar alterações também no corpo humano, porque o nosso cérebro trabalha com frequências, ele pode ser alterado por frequências eletromagnéticas, e o nosso coração, se você não sabe, o seu coração, ele tem um impulso elétrico. Então, realmente, a mudança dos polos pode gerar alguma alteração no ser humano também. Somos todos seres vivos e somos alterados. Tanto nossos elétrons, nossos prótons, nossos neutrinos são alterados por esses campos magnéticos. Então eu fiquei pensando, mas qual é a relação de Elon Musk, né, Bill Gates, esses caras aí estarem comprando terreno na Finlândia? Pode ter a ver com o fato e a teoria de que a costa leste venha a ter vários terremotos, né, e de repente até erupções vulcânicas e vazamento de magma na toda a costa leste americana. Existe sim essa teoria e parece que está confirmado para os próximos 10 anos, 5 anos, um grande terremoto na costa leste, né? Mas isso aí teria a ver? Talvez sim, talvez não. A questão toda é que esses caras que estão sempre antenados, esses caras estão sempre ligados, esses caras estão espertos e sabem de alguma coisa. Para estar construindo bunker na Finlândia, pode ter a ver. Até porque eu também vi uma outra teoria
de um cara que fala que os polos magnéticos também estão mudando de lugar. Não é só o polo magnético, como também o polo norte e o polo sul, as calotas estão modificando de lugar. Segundo o que comentam, a calota do Polo Norte, aquela calota que fica na Europa, lá na parte de cima da Rússia, lá, estaria se deslocando também. O gelo meio que está derretendo e está se concentrando um pouco mais abaixo, como também naquela parte norte do Canadá, em vez de estar mais no topo lá na Groenlândia. Então existe uma teoria de uma mudança climática que está para acontecer. Pode ter isso relação com o fato desses caras super antenados, Elon Musk, Bill Gates, já estarem fazendo seus casulos para ver se conseguem viver um pouco mais, né? Talvez até aí uma explicação da teoria de por que Elon Musk quer porque quer ir para Marte. O que vai acontecer, né? Comente aí, galera, dê sua opinião. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar aqui um pedacinho do vídeo para vocês darem uma olhada aí. Esse vídeo desse cara aí, do canal desse cara, que é um estudioso. O cara está estudando com equipamentos. O cara é eu acredito que ele seja um físico ou um biólogo, um cara muito bem estruturado, que tem acesso a informações e programas de computador. Ele está prevendo aí até o final do ano, até o final de janeiro, até lá por março, abril do ano que vem, uma mudança de 40 graus no ângulo do polo magnético da Terra. Isso aí pode ter grandes alterações no nosso planeta. Comente aí da sua opinião. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal Teóricos Dr. Reclama. Afinal de contas, não é fácil ter todo dia uma teoria maluca para vocês. Valeu, um abraço.